ao vereador primeiro secretário José N. Antunes para que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Tonico. Presente. Vereador Liseu. Presente. Vereador Gilson. Presente. Vereador Jorge. Vereadora Ellen. Presente. Vereadora Sila. Presente. Vereador Eduardo Presente. Torres. Vereador Presidente João Paulo. Presente. Vereador Enio, presente. Constatando haver número regimental, declaro aberta a presente sessão. Conforme estabelece a resolução número 004/2016, solicito ao vereador Eduardo Torres para que faça a leitura de um versículo bíblico. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Jesus Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas de sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto é, não vem de nós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Amém. Solicito a servidora Márcia Maria para que efetue a leitura da ata da 130ª sessão ordinária da 89ª legislatura. Ata da 133ª sessão ordinária da 89ª legislatura, realizada no dia 1º de setembro de 2020, na sala de reuniões da Câmara Municipal. Os vereadores Antônio Barbosa Quadra, Eduardo Cruz Oliveira, Eliseu Cortes, Gilson Roberto dos Santos Lima, Eva Cristina Pereira, João Paulo Viva, Jorge Cardoso e José N. Cruz. Falta justificado da vereadora Cecília Ana Luz Pavese. O presidente solicitou ao primeiro secretário para que fizesse a chamada nominal dos senhores vereadores e, constando haver número regimental do prorrogar da presente sessão, solicitando a servidora Márcia para que fizesse a leitura da ata da 132ª sessão ordinária, que depois de lida e achada conforme, foi assinada pelos senhores vereadores presentes. Dando sequência, solicitou ao primeiro secretário para que fizesse a leitura da matéria constante por expediente e ordem do dia. Resolução número 001/2020 dispõe sobre os procedimentos e condutas a serem observados pelos agentes políticos e servidores da Câmara Municipal de Tibagi e estabelece proibições expressas na legislação eleitoral no âmbito do Poder Legislativo do município de Tibagi. Para votação única, requerimento número 03/2020, vereador Eduardo Torres Oliveira, requer cópia integral do certame licitatório pregão eletrônico sob o número 03/2020 no Tibagi Prévio. Primeira votação, projeto de lei número 411/2020, Poder Executivo, autoriza o Poder Executivo a abertura de crédito adicional especial ao orçamento geral do município. Para conhecimento do plenário, indicação número 023/2020, vereador Gilson Roberto dos Santos Lima, indica patrulhamento e custodiamento na estrada principal e secundárias da localidade de Apará. Dando sequência, passou-se para a discussão e votação das matérias. O requerimento número 03/2020 foi aprovado em votação única por 7 votos a favor e 1 contra. O projeto de lei número 411/2020 aceita o regime de urgência especial às comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento, Educação, Saúde e Assistência Social. Desará o parecer favorável por 3 votos a favor e 1 contra, e o mesmo foi aprovado em votação única por 7 votos a favor e nenhum contra. Em seguida, o presidente deixou a palavra livre aos senhores vereadores para considerações finais e, não havendo mais nada a ser tratado, declarou encerrada a presente sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão. Eu, Márcia Maria Coutinho, lavrei a presente ata, que depois de lida e achada conforme, será assinada pelos senhores vereadores presentes. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovada a ata da 133ª sessão ordinária da 89ª legislatura. A seguir, solicito o vereador primeiro secretário para que promova a leitura das matérias para o expediente e ordem do dia.
Projeto de Lei número 412, 413, 414 e 415 de 2020. E indicações número 24 e 25 de 2020. Permissão para tirar a máscara, presidente. Concedida. Departamento do Processo Legislativo. 134ª Sessão Ordinária da 89ª Legislatura. Sessão Legislativa. Ordem do dia. Para o dia 15 de setembro de 2020, terça-feira, 18 horas. Primeira votação. Projeto de Lei número 412/2020, de autoria do Poder Legislativo. Dispõe sobre a fixação dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais equiparados a agentes políticos no âmbito do município de Tibagi para o período compreendido entre a gestão do Poder Executivo entre 2021 a 2024 e da outras providências correlatadas. Projeto de Lei 413 de 2020, de autoria do Poder Legislativo. Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos vereadores, do presidente e do primeiro secretário da Câmara Municipal de Tibagi, para o período compreendido pela legislatura de 2021 a 2024 e da outras providências correlatadas. Projeto de Lei 414/2020, de autoria dos vereadores João Paulo Ribas e Eduardo Torres de Oliveira. Institui no âmbito do município de Tibagi o programa Meu Primeiro Emprego, objetivando incentivar a inserção do jovem no mercado de trabalho e da outras providências. Projeto de Lei número 415/2020, de autoria da Mesa Executiva. Modifica a redação do caput do artigo 196 da Lei número 1392, de 7 de maio de 1993, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do município de Tibagi, na forma que especifica. Para reconhecimento do plenário. Indicações 24/2020, de autoria do vereador Gilson Roberto dos Santos Lima. Indica ao setor competente da municipalidade para que seja providenciado a instalação do poço artesiano na localidade do Iapará. Indicações número 25/2020, de autoria do vereador Gilson Roberto de Lima, Santos Lima, indica ao setor competente da municipalidade para realizar o patrulhamento na estrada principal entre a Campina Alta, sentido Embaú, e a secundária, que dá acesso ao Recanto Feliz, propriedade da senhora Marilda Vieira da Rosa. Primeira votação. Projeto de Lei número 412 de 2020, de autoria do Poder Legislativo. Dispõe sobre a fixação dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e dos secretários municipais equiparados a agentes políticos no âmbito do município de Tibagi para o período compreendido pela gestão do Poder Executivo entre 2021 a 2024 e da outras providências correlatas. Gostaria de pedir ao primeiro secretário que fizesse a leitura da mensagem do mesmo. Projeto de Lei 412/2020.
Primeiro, a partir do 1º de janeiro de 2021, serão devidos aos agentes políticos municipais subsídios mensais fixados nos seguintes valores. Ao prefeito municipal, R$ 18.745,61. Vice-prefeito, R$ 9.372,77. Aos secretários municipais, R$ 7.994,43. Parágrafo único. Os secretários municipais serão equiparados a agentes políticos para efeitos de remuneração, observando o disposto no inciso 4º do artigo 39 da Constituição Federal. O prefeito, assumindo o mandato de prefeito municipal ou nomeado para o cargo de secretário municipal, poderá optar pelo subsídio fixado no inciso 1º ou aquele inerente ao seu cargo eletivo, respectivamente. O prefeito, o vice-prefeito, os secretários municipais, mesmo que não sejam detentores do cargo efetivo dos quadros do pessoal do município, farão jus anualmente ao 13º subsídio do título de gratificação natalina, bem como a 30 dias de férias remunerados. Artigo 4º. Fica autorizado o Poder Executivo a promover a revisão dos subsídios fixados por esta lei, com base no mesmo índice de reajuste concedido aos funcionários públicos municipais, respeitando como limite máximo a correção infracionária dos meses anteriores à concessão da respectiva reposição apurada segundo o indicador oficial adotado pela legislação para o efeito da proteção assegurada no artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo seus efeitos financeiros a partir de 1º de janeiro de 2021. Justificativa. A presente proposta visa dar cumprimento ao disposto no inciso 5º do artigo 29 da Constituição Federal, que determina a competência da Câmara Municipal a exclusiva prerrogativa de editar lei com o objetivo de fixar os subsídios a serem atribuídos ao prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. É oportuno, porém, demonstrar a legitimidade do conteúdo da proposta. A Constituição de 1988, através da Emenda Constitucional número 25 de 2000, em sua redação, assim estabelece no tocante à remuneração do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais tratados pelo presente projeto de lei. Artigo 29. Remuneração do prefeito e vice-prefeito e dos vereadores fixada pela Câmara Municipal em cada legislatura. Para a subsequente, observa-se que dispõe dos artigos 37, 150, 153 e 153, inciso 2º. Como se observa, o ato do fixatório decorre de uma obrigação imposta constitucionalmente ao Poder Legislativo Municipal, que possui o dever de editar lei que estabeleça a fixação da remuneração do prefeito, vice-prefeito e secretário municipal, devendo ser observados os princípios da anterioridade, situação esta em que é recomendada até mesmo pelo colendo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por meio da Instrução Normativa 72 de 2012, a qual estabelece critérios a serem aplicados no exercício do controle das despesas com subsídios dos agentes políticos, dos poderes executivos e legislativos municipais, para a aferição de sua conformidade aos atos legais que se instituem e estes aos ditames constitucionais e legais relacionados ao assunto, devendo o fato de fixatório seguir criteriosamente o disposto no artigo 5º e seguintes da instrução normativa mencionada acima. A norma que determina tais procedimentos faz expressa previsão no inciso único do artigo 26, ao estabelecer que a omissão em relação à edição de tal norma pode sujeitar o gestor
público a aplicação de sanções disciplinadas na Lei Orgânica do Tribunal de Contas, Lei Complementar 113 de 2005, bem como seu regimento interno. Por seu turno, a Lei Orgânica do Município de Tibagi, em seu artigo 23, reproduz dispositivo inconstitucional remetendo o período de fixação até 30 dias que antecedem eleições municipais. Finalmente, por conta da excepcionalidade do atual momento decorrente da classificação da pandemia mundial que assola todo o planeta conforme a classificação da Organização Mundial de Saúde, ante a propagação do coronavírus Covid-19, o governo federal editou a Lei Complementar número 173, de 27 de maio de 2020, estabelecendo o Programa Federativo para o enfrentamento da pandemia mundial, no qual institui normas de rigoroso controle dos gastos públicos, tendo como medida compensatória o auxílio da União em prol dos estados e municípios, prevendo em seu artigo 8º a vedação dos reajustes do membro do poder até a data de 31 de dezembro de 2021, sendo que a presente proposição legislativa busca devotar estrita obediência a esta norma, não estabelecendo nenhum reajuste à remuneração prefeito, vice-prefeito e secretários municipais, mantendo rigorosamente inalterados os mesmos valores. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Tibagi, 15 de setembro de 2020. Vereador João Paulo Ribas, Joséina Tunes, Cecília Nanuzzi Pavese, Eliseu Cortes, Gilson Roberto, Antônio Barbosa de Quadra, Jorge Cardoso, Eduardo Torres, Ellen Cristina. Após a leitura do projeto, encaminho o mesmo para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final pede o parecer do vereador Antônio Barbosa de Quadra. Vereadora Cecília Nanuzzi Pavese, seu parecer? Favorável. Meu parecer também é favorável. Esqueci, Marcinho, aqui. Aí, igual o relato. É 3 votos favoráveis, não conta, né? Hã? Tá. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final foi por 3 votos favoráveis e nenhum contra. Após a aprovação pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, encaminho o mesmo para a Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento pede o parecer do vereador José Antunes. Favorável. Vereador Gilson Roberto. Favorável. O meu parecer também é favorável.
Eu tenho que relatar também isso aqui? Não. Não? Ah. Senhor presidente, a Comissão de Finanças e Orçamento vota parecer favorável por 3 votos a favor e nenhum contra ante o projeto de lei número 412/2020. Após aprovação, então, pela Comissão de Finanças e Orçamento, encaminho o projeto para a primeira votação. Vereador Enio. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Gilson. Favorável. Vereador Eliseu. Favorável. Vereador Tonico. Favorável. Vereador Jorge. Favorável. Vereadora Ellen. Favorável. Vereadora Sila. Favorável. Por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Aprovado em primeira votação. Projeto número 412 de 2020. Projeto de lei número 413/2020, de autoria do Poder Legislativo, dispõe sobre a fixação do subsídio dos vereadores, do presidente e do primeiro secretário da Câmara Municipal de Tibagi para o período compreendido pela legislatura de 2021 a 2024 e da outras providências correlatas. Gostaria que o primeiro secretário fizesse a leitura do referido projeto. Projeto de Lei 413/2020. Dispõe sobre a fixação dos subsídios dos vereadores, presidente e do primeiro secretário da Câmara Municipal de Tibagi para o período compreendido pela legislatura 2021 a 2024 e da outras providências correlatas. Câmara Municipal de Tibagi. Estado do Paraná, com base no disposto no inciso 4º, 6º do artigo 29 da Constituição Federal, o artigo 23 da Lei Orgânica Municipal aprovou e o prefeito sanciona. Lei. Artigo 1º. O subsídio mensal dos vereadores da Câmara Municipal de Tibagi para a legislatura compreendida nos períodos de 2021 a 2024 fica fixado em parcela única no valor de R$ 7.664,25, observando-se o disposto na Lei Orgânica do município e na Constituição Federal. Inciso 1º. O Supremo Vereador, quando convocado, perceberá, a partir de sua posse, enquanto exercer a vereança, o valor subsídio atribuído na forma do artigo 1º desta lei. A percepção do subsídio fica condicionada a comparecimento do vereador às sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara, mesmo quando realizadas no período de recesso parlamentar. Será considerado presente à sessão o vereador que responder à chamada da sessão para participar da votação das proposições constantes na ordem do dia e da respectiva sessão e permanecer no plenário até o encerramento. O vereador que não comparecer às sessões que se refere ao inciso 2º, salvo justificativa aprovada pelo plenário, sofrerá desconto do subsídio, observando-se a proporcionalidade das sessões ordinárias mensais nos termos da previsão legal.
O subsídio mensal a ser atribuído do presidente da mesa executiva ou diretora será de R$ 10.359,96. Artigo 3º. O subsídio mensal a ser atribuído ao primeiro secretário da mesa executiva diretora será de R$ 8.430,68. Artigo 4º. Fica assegurado os subsídios fixados por esta lei, recomposição anual na mesma data e no mesmo índice de reajuste geral concedido aos servidores públicos municipais, respeitado o previsto no artigo 37 do inciso 11º e 15º da Constituição Federal, tendo como limite máximo a correção inflacionária do período entre a fixação e o momento da implementação, desde que não inferior a 12 meses, apurada segundo o índice oficial que reflita a variação de preços ao consumidor. Fica assegurado a percepção do 13º subsídio mensal aos vereadores da Câmara Municipal de Tibagi, tomando-se como base o valor integral do subsídio do mês de dezembro, nos termos do inciso 8º do artigo 7º da Constituição Federal. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 1 de janeiro de 2021. Justificativa. A presente proposta visa dar cumprimento ao disposto da Constituição Federal que determina a Câmara Municipal que editem ao ato normativo fixado o subsídio dos agentes políticos para a legislatura subsequente é oportuno, porém demonstrar a legitimidade do conteúdo da proposta. A Constituição de 1988, através da emenda constitucional número 25 de 2000, em sua redação, assim estabelece no tocante à remuneração dos agentes políticos tratados no presente projeto de lei. O subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas câmaras municipais em cada legislatura para o subsequente, observado o que dispõe esta Constituição, observando os critérios estabelecidos na respectiva lei orgânica dos seguintes limites máximos. Em município de 10 mil e até 50 mil habitantes, o subsídio máximo dos vereadores corresponderá a 30% do subsídio dos deputados estaduais. Como se observa, o ato fixatório decorre de uma obrigação imposta constitucionalmente ao Poder Legislativo Municipal, que possui o dever de editar lei que venha a estabelecer a fixação do subsídio dos vereadores no último ano de cada legislatura, devendo ser observado o princípio da anterioridade, situação esta que é recomendada até mesmo pelo Colendo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por meio da Instrução Normativa 72/2012, o qual estabelece critérios a serem aplicados no exercício do controle das despesas com subsídio dos agentes políticos dos poderes executivo e legislativos municipais, para aferição de sua conformidade aos atos legais que se instituírem e aos ditames constitucionais e legais relacionados ao assunto. A norma determina tais procedimentos, faz expressa previsão no inciso único do artigo 26, ao estabelecer que a omissão em relação à edição de tal norma pode sujeitar o gestor público à aplicação de sanções disciplinares na Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, Lei Complementar 113/2005, bem como no seu regime interno. Por ser turno, a Lei Orgânica do Município de Tibagi, em seu artigo 23, reproduz dispositivo constitucional remetendo o período de fixação até 30 dias que antecedem as eleições municipais. Por força do julgamento de recurso extraordinário, entenderam ministros do Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecido, a fixação do seguinte tese. Artigo 39, inciso 4º da Constituição Federal não é incompatível com o pagamento
terço de férias e 13º salário. Assim como amparo ao histórico julgamento, o Ministério da mais alta corte do país entenderam que o regime de subsídio é compatível com o pagamento do 13º salário e do terço constitucional de férias, pago a todos os trabalhadores e servidores com prioridade anual. Melhor dizendo, o STF decidiu que os agentes políticos possuem direitos ao 13º salário, férias e seu respectivo terço. A emenda 650.898 é no seguinte sentido. Emenda. Recurso extraordinário, repercussão geral, ação direta de institucionalidade estadual, parâmetro de controle, regime de subsídio verbal de representação, 13º salário e terço constitucional de férias, Tribunal de Justiça podem exercer controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais, utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que se trate de normas de reprodução obrigatória pelos estados precedentes. O regime do subsídio é incompatível com outras parcelas remuneratórias de natureza mensal e que não é caso do 13º salário e do terço constitucional de férias, pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. A verba de representação impugnada tem natureza remuneratória, independentemente da lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza de indenizatória. Como consequência, não é compatível com o regime constitucional de subsídios. Recurso parcialmente provido. Relator, ministro Marco Aurélio. Relator, acordo mínimo, ministro Roberto Barroso. Tribunal Pleno, julgado em 1 de 2 de 2017. Acórdão eletrônico DJ 187, divulga. Publicidade, 24 de 8 de 2017. Assim, discutível que o egresso Supremo Tribunal de Contas Federal reconheceu ser constitucional o pagamento do 13º salário, férias e respectivo terço aos ocupantes do mandato parlamentar. Finalmente, por conta da excepcionalidade do atual momento decorrente da pandemia mundial que assola todo o planeta, conforme a classificação da Organização Mundial de Saúde, ante propagação do coronavírus, o governo federal editou a Lei Complementar 173, de 27 de maio de 2020, estabelecendo o Programa Federativo para o Enfrentamento da Pandemia Mundial, no qual institui normas de rigoroso controle dos gastos públicos, tendo como medida compensatória o auxílio da União em prol dos estados e municípios, prevendo seu artigo 8º a vedação dos reajustes a membro do poder até a data de 31 de dezembro de 2021, sendo que a presente preposição legislativa busca devotar estrita obediência a esta norma, não estabelecendo nenhum reajuste aos subsídios atribuídos aos agentes políticos do poder legislativo municipal, mantendo-se rigorosamente inalterados os mesmos valores atribuídos ao subsídio dos vereadores que integram a atual legislatura da Câmara Municipal de Tibagi. Sala das Sessões, Câmara Municipal de Tibagi, 15 de setembro de 2020. Vereador João Paulo Ribas, José Enio Tunes, Cecília Nanus Pavese, Eliseu Cortez, Gilson Roberto dos Santos Lima, Antônio Barbosa de Quadra, Jorge Cardoso, Eduardo Torres, Ellen Cristina Pereira. Após a leitura do projeto, encaminho mesmo à Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A
Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final pede o parecer do vereador Antônio Barbosa Quadra. Cecília Nanuzzi Pavese. Favorável. Meu voto também é favorável. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, por 3 votos favoráveis, nenhum contra, ao projeto de lei 413/2020. Após a aprovação pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, encaminho mesmo para a Comissão de Finanças e Orçamento. A Comissão de Finanças e Orçamento pede o parecer do vereador José N. Antunes. Favorável. Vereador Gilson Roberto. Favorável. O meu parecer também é favorável. Senhor presidente, a Comissão de Finanças e Orçamento vota parecer favorável por 3 votos favoráveis e nenhum contra, ante o projeto de lei número 413/2020. Após a aprovação pela Comissão de Finanças e Orçamento, encaminho mesmo a primeira votação. Vereador Enio. Favorável. Vereador Eduardo. Vereador Gilson Roberto. Favorável. Vereador Eliseu. Vereador Tonico. Vereador Jorge. Favorável. Vereadora Ellen. Favorável. Vereadora Sila. Favorável. Por 8 votos favoráveis e nenhum contrário, é aprovado em primeira votação o projeto número 413/2020. A seguir, projeto de lei número 414/2020, da autoria dos vereadores João Paulo Ribas e Eduardo Torres. Institui no âmbito do município de Tibagi o programa Meu Primeiro Emprego, objetivando incentivar a inserção do jovem no mercado de trabalho e da outras providências. Gostaria de pedir ao primeiro secretário que fizesse a leitura do projeto. Projeto de Lei 414/2020. Lei. Artigo 1º. Fica instituído o programa Meu Primeiro Emprego,
no âmbito do município de Tibagi, com a finalidade de promover o incentivo para a inserção dos jovens no mercado de trabalho, capacitando-os, incorporando-os nas mais diversas áreas laborais. Artigo 2º. Os objetivos do programa é de que trata esta lei são: primeiro, inserir o jovem no mercado de trabalho, fomentar a geração de emprego e renda, promover a escolaridade e a capacitação profissional aos jovens. Artigo 4º. Incremento da participação da sociedade no processo de formulação das políticas e ações de geração de trabalho e de renda no município de Tibagi. Artigo 3º. Cabe ao Poder Executivo Municipal criar políticas públicas para incentivar, através do benefício a serem concedidos às pessoas jurídicas de direito privado e devidamente inscritos no cadastro municipal, aderirem ao programa de que trata esta lei, as quais acrescentarão em seu quadro de empregados os iniciantes de atividade no mercado de trabalho, reduzindo o índice de desemprego, criando oportunidade para os jovens que buscam o primeiro emprego, bem como nos seguintes casos: iniciativas de incentivo a projetos de geração de emprego e renda, estimular os programas de apoio à gestão, ao desenvolvimento das cooperativas de trabalho, incubadoras tecnológicas e projetos de economia solidária. Desenvolvimento do projeto de qualificação e requalificação profissional de jovens. Desenvolver parceria com os órgãos oficiais e empreendedores privados para projetos de incubadoras e de micro e pequenas empresas. Implantar nas áreas de políticas públicas de assistência social o trabalho solidário, inserindo os jovens profissionais nos programas oficiais e conveniados de apoio a creches, asilos, associações de moradores, habitação e de portadores de necessidades especiais. Artigo 4º. As empresas diretamente forem beneficiadas através da concessão de direito real de uso em relação aos imóveis situados na área do distrito industrial, deverão reservar no mínimo 10% das vagas de trabalho a serem destinados para os jovens que buscam o primeiro emprego. Inciso 2º. Inciso 1º. As entidades assistenciais, bem como a organização não governamentais, ONGs, que forem beneficiadas através da subvenção social e econômica concedida pelo município, deverão igualmente reservar o mesmo percentual de vagas entre o número de seus empregados, objetivando incentivo de inserção de jovem no mercado de trabalho. Caso de aplicação de pessoal de que se trata esse artigo resulte o número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente. A percentagem de que se trata o caput deste artigo deve ser garantida pelo período mínimo de 3 anos, a partir da data do início da outorga da concessão através do Poder Executivo. O programa Meu Primeiro Emprego terá como órgão gestor e executor a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, com a colaboração das Secretarias de Educação e Cultura, Administração e do Conselho Municipal de Juventude, que deverão criar um grupo técnico para identificar as deficiências de mão de obra e disponibilidade de cursos de qualificação com a finalidade de intermediar a inserção dos iniciantes, objetivando a colocação do mercado de trabalho. Artigo 6º. A coordenação do programa ficará a cargo do grupo técnico composto por representantes dos órgãos citados no artigo 5º, sob a coordenação geral de um representante designado pela Secretaria Municipal de Indústria e Comércio. O grupo técnico definido no caput do artigo 5º ficará incumbido de elaborar o seu regime interno. A deliberação do grupo técnico serão tomadas por maioria simples de votos. Artigo 7º.
São atribuições do grupo técnico. Primeiro, definir anualmente diretrizes e metas para o programa, de acordo com as prioridades de desenvolvimento do município. Segundo, instituir os termos básicos dos atos administrativos a serem firmados com as instituições empregadoras e de participantes do programa. 3. Definir os critérios para avaliação do programa. 4. Identificar fontes de recursos complementares de forma a ampliar a abrangência e a eficácia do programa. 5. Propor ações que visem a integração das secretarias e órgãos governamentais necessárias à execução do programa. 6. Divulgar mensalmente por meio eletrônico nas homepage da Prefeitura Municipal de Tibagi a relação dos inscritos, os já encaminhados e os aproveitados, as empresas participantes e dados estatísticos do programa. 7. Apresentar no mês de março de cada ano a programação das diretrizes e metas do programa, a apresentar o relatório anual de acompanhamento da execução dos projetos de programa no ano anterior. 8. Fica incumbida a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio realizar a supervisão, execução, fiscalização e avaliação do programa. 2. Coordenar as ações institucionais necessárias à execução do programa. Praticar atos administrativos necessários à implantação do programa. Artigo 9º. As inscrições dos pretendentes ao primeiro emprego serão efetuadas nos postos de atendimento da Agência do Trabalhador através de seu posto de atendimento local. Parágrafo único. Cabe à Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, com o auxílio do acompanhamento do grupo técnico ou de pessoas por ele indicadas, fiscalizar o fiel cumprimento e observância dos objetivos previstos nesta lei. Para inscrever-se no programa, o jovem deverá ter idade compreendida entre 16 e 24 anos, devendo apresentar no ato da inscrição carteira de identidade, CPF, título de eleitor e comprovantes de residência, declaração de que não tenha tido anteriormente nenhuma outra relação formal de emprego, atestado de matrícula atualizado para comprovação de estar cursando ou concluindo níveis médio ou superior do Sistema Oficial de Ensino. Artigo 11º. Artigo 11. A Agência do Trabalhador, através do posto de atendimento local, mensalmente deverá encaminhar para a disponibilidade da website da Prefeitura Municipal a relação dos inscritos no programa, bem como a daqueles já encaminhados e aproveitados pelos empregadores. Inciso 1º. O encaminhamento dos jovens aos empregadores deverá obedecer à ordem cronológica das inscrições. Inciso 2º. Terão prioridade para preenchimento dos postos de trabalho os jovens oriundos dos programas sociais e que estejam cursando o ensino médio ou superior. Inciso 3º. É vedada a contratação no âmbito do programa de jovens que sejam parentes ou ainda por afinidade até 3º grau dos empregadores, sócios ou dirigentes das empresas ou entidades contratantes. Artigo 12º. Para efeito desta lei, compreende-se por primeiro emprego aquele destinado a todas as pessoas que não tenham qualquer experiência profissional comprovada em carteira de trabalho ou por contrato de prestação de serviços. Artigo 13º. O empregador que reduzir o número de postos de trabalho estabelecido no artigo 4º ou que descumprir o que determina esta lei, ficará sujeito à revogação do benefício da concessão de direitos real de uso e, no caso de tratar-se de entidade não governamental,
beneficiará de subvenção concedida pelo erário público. Estará sujeito à interrupção do repasse das parcelas mensais, bem como ficará inabilitado a participar de programas de incentivo ou firmar qualquer relação comercial ou de prestação de serviços com a administração pública municipal. Artigo 14º. Se houver rescisão de contrato de trabalho do iniciante devidamente inscrito no programa, o empregador manterá o posto de trabalho, substituindo em até 15 dias o jovem dispensado por outro também inscrito, obedecendo ordem cronológica e prioridade de atendimento. Parágrafo único. Na hipótese do objetivo do incentivo de ter como meta base, princípio e execução de obra, ou mesmo que venha a ocorrer durante a fase de execução de obras, o percentual previsto no capítulo deverá ser assegurado durante toda a sua realização, entendendo-se do completo funcionamento do empreendimento, observando o disposto no artigo 15º. Aplicar a obrigatoriedade de implementar o programa instituído no artigo 1º desta lei dentro do âmbito da administração pública direta ou indireta, exclusivamente para os casos da contratação de estagiários, situação esta que deverá priorizar o mínimo 50% das vagas do programa Meu Primeiro Emprego. Artigo 16º. Esta lei deverá ser regulamentada mediante decreto a ser expedido pelo Poder Executivo dentro do prazo máximo de 60 dias, contados a partir da data da sua publicação. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação. Justificativo. O presente projeto de lei visa oferecer a demonstração dos representantes legais da população tibajana que constatam a premente necessidade de se criar alternativas que propiciem de forma concreta garantir oportunidades aos jovens que buscam dar início à sua vida profissional nas mais diversas áreas laborais. É notório que a falta de recurso financeiro ou oportunidades de qualificação adequada tem levado a um número significativo de jovens a não corresponder de forma satisfatória ao tempo ideal às atividades oriundas de processos laborais junto às empresas, sendo altamente prejudicados no seleto mundo das oportunidades profissionais, não sendo raras as ocasiões em que os mesmos são obrigados a deixarem a cidade, tendo como destino outros grandes centros em busca de um emprego e o início de uma vida profissional. Assim, faz-se necessário que o poder público municipal desenvolva alternativas concretas que tenham como propósito propiciar aos jovens iniciantes com baixa renda familiar uma preparação de qualidade para adquirir os conhecimentos necessários para iniciar uma carreira profissional profícua e de sucesso. Pois todos sabemos que os jovens perseguem uma oportunidade de trabalho e sonham com sua realização profissional, buscando consolidar uma vida digna com a qual possa constituir uma família e garantir o sustento e almejar assim um futuro digno. Essa qualidade de inserção no campo de trabalho para os jovens em busca do primeiro emprego são tão necessárias quanto a requalificação de quem se encontra nas condições de desemprego e não possui alternativas de galgar uma qualificação sem que isto tenha que comprometer o sustento familiar. A carreira profissional dos nossos jovens, além de comprometimento pessoal, depende deste incentivo do poder público no oferecimento de uma qualificação adequada, que fará diferencial quanto esses
atuarem nas mais diversas atividades, contribuindo significativamente com a sua entrada e permanência no mercado de trabalho. Além de fortalecer o crescimento do setor, combatendo o desemprego e distribuindo renda às famílias de nossa cidade que anseiam com que o aparato público ofereça uma parcela de contribuição, buscando incrementar a possibilidade de inserir os seus filhos no disputado mercado de trabalho, tão carente em nossa cidade. Com base nessas razões, e diante desses fortes argumentos, é que proponho este projeto de lei para que o mesmo seja apreciado por esse seleto soberano plenário, do qual aguardo contar com o habitual apoio e demonstração de solidariedade dos homens públicos que compõem essa veneranda Câmara Municipal, que de sua parte não tem medido esforços em prestando valiosas contribuições para que o Poder Executivo Municipal ofereça idêntica demonstração quanto a uma preocupação que assola todo o conjunto de nossa população, qual seja a hipótese de assegurar uma oportunidade para que os filhos dessa terra aqui permaneçam, evoluem profissionalmente e colaborem com o almejado progresso que todos perseguimos incansavelmente. Sala das Sessões Câmara Municipal de Tibagi. João Paulo Ribas, vereador. Eduardo Torres, vereador. Após a leitura do projeto, eu gostaria de pedir a retirada do mesmo, constatado uma avaria nessa formulação. A seguir, projeto número 415 de 2020, autoria da mesa executiva. Modifica a redação do caput do artigo 196 da Lei 1392, de 7 de maio de 1993, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do município de Tibagi, na forma que especifica. Gostaria de pedir ao primeiro secretário que fizesse a leitura do mesmo. Projeto de Lei 415 de 2020. Artigo 1º. O caput do artigo 196 da Lei número 1392 de 1993, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do município de Tibagi, doravante passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 196. Promoverá o processo uma comissão designada pela autoridade competente, sendo a mesma composta por 3 servidores, entre um deles deverá ser indicado pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais. Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. Justificativa dessa lei. A presente proposição decorre da necessidade de se estabelecer a necessária e indispensável separação dos poderes legitimamente constituídos no âmbito do município, quais sejam o poder legislativo e o poder executivo, seguindo o regramento do que é preconizado nos dispositivos inseridos no artigo 2º da Constituição Federal da República, cujo texto legal estampa uma soberana clareza a independência e harmonia entre os poderes, razão pela qual revela totalmente inconveniente a hipótese de que haja um regular desenvolvimento do processo administrativo disciplinar previsto no título 5º do Estatuto dos Servidores Públicos Civis do município. Seja necessário composição por membros pertencentes aos respectivos poderes do município, de forma que a instauração de determinado procedimento disciplinar deverá cingir-se ao respectivo poder, sem que ocorra a necessidade da participação do outro poder.
Sala das Sessões, 14 de setembro de 2020, João Paulo Ribas, vereador, José Tunes, vereador, Gilson Roberto, vereador, Eduardo Torres, vereador. Após a leitura, gostaria de encaminhar o mesmo para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final pede o parecer do vereador Antônio Barbosa Quadra. Favorável. Parecer da vereadora Cecília Nanuzzi Pavese. Favorável. Meu voto também é favorável. A Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final é favorável ao projeto 415/2020, por 3 votos favoráveis e nenhum contra. Após a aprovação pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, encaminhamos o projeto para primeira votação. Vereador Enio. Favorável. Vereador Eduardo. Favorável. Vereador Gilson. Favorável. Vereador Eliseu. Favorável. Vereador Tunico. Favorável. Vereador Jorge. Favorável. Vereadora Ellen. Favorável. Vereadora Sila. Favorável. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Projeto número 415/2020. Solicito ao vereador segundo secretário para que promova as inscrições dos senhores vereadores que desejam valer-se do uso das manifestações pessoais, conforme artigo 135 do Regimento Interno da Câmara Municipal, concedendo-lhes 5 minutos a título de considerações finais. Vereador Jorge. Não. Vereadora Ellen. Penso. Vereadora Sila. Dispenso. Vereador Tunico. Dispenso. Vereador Liseu. Dispenso. Vereador Gilson. Sim. Vereador Enio. Sim. Vereador Eduardo, sim. Com a palavra, vereador Gilson. Boa noite, presidente. Quero cumprimentar também os demais pares dessa casa, e os servidores, e a vocês que nos acompanham através da internet. Minhas palavras hoje vai ser em cima, referente às minhas indicações no dia de hoje. Quero deixar aqui o meu pedido ao setor competente para que seja perfurado um poço artesiano na localidade do Iapará. Sei que esse ano tivemos uma estiagem muito forte, onde foi investido, e não foi pouco, muito, nesse setor de águas. E deixo aqui o pedido daquela comunidade para que seja perfurado um poço artesiano para sanar essa falta de água naquela comunidade. Outra indicação também que eu deixo para o setor competente, a indicação número 025, referente ao patrulhamento e ao cascalhamento na estrada principal que liga Campinalto, saindo na Serrinha do Imbaú.
E também, já aproveitando a oportunidade, fazendo um trabalho ali na estrada secundária, que dá acesso ao Recanto Feliz, ali na comunidade de Campinalta. Quero agradecer até o secretário aí de transporte, né, tá fazendo um bom trabalho lá na comunidade de Menino Jesus, do Boa Vista, Mangueira Preta, e os demais trabalhos também lá para o Vasto Horizonte. Então, quero deixar aqui o reconhecimento e o agradecimento através daqueles povos que está sendo atendido. Encerro as minhas palavras desejando um bom retorno a todos os vereadores, a seus lares, e que Deus abençoe a todos nós e um bom retorno a seus lares. Boa noite a todos. Com a palavra, vereador Enio. Boa noite, vereadores. Boa noite, presidente. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Eu gostaria de fazer um comentário sobre o lixo aqui na nossa cidade, em nosso município. A gente vê a dificuldade que eles têm para trabalhar na coleta do lixo da nossa cidade. Como os senhores sabem, nós tivemos muitas máquinas, né, que veio do governo, veio dos deputados, né, e nós não conseguimos, né, durante esse mandato, pelo menos 1 ou 2 caminhões de lixo novo, né. Então fica aqui o pedido aí ao Poder Executivo, ao prefeito, para ver, né, sentar e ver o que pode ser feito para essas pessoas, né, que na verdade está tendo um caminhão só correndo na praça e está ficando difícil para eles trabalharem. Nós precisávamos de um caminhão aí que fosse um compactador, né, de lixo, e um caminhão que fosse hidromático, esses caminhões que dá aquela arrancadinha e já para a cada 20, 30 metros, as embreagens não aguentam, o motor não aguenta, né? Então fica aí um pedido desse vereador ao Poder Executivo, né, que dê uma olhada aí, que temos pouco tempo aí, mas o pessoal continua trabalhando nas ruas até o final do ano e ver se consegue alguma coisa, né, ou pelo menos arrumar aquele caminhão que está parado, já faz uns 6 meses, tem um caminhão parado aí, botar ele para andar aí, para ajudar esse pessoal aí. Fica aí o pedido do vereador aí ao Poder Executivo. Obrigado a todos. Boa noite. Agradeço a cada um dos senhores que está nos acompanhando hoje aqui na Câmara, nessa Casa de Leis, e aqueles que nos acompanham por internet, pelas redes sociais. Boa noite a todos. Com a palavra, vereador Eduardo. Uma boa noite, senhor presidente, companheiros vereadores, meu companheiro Helmut, que está aqui representando os servidores, que também estão adentro da casa, e também aqueles que estão nos acompanhando via internet. Presidente, na verdade, é só uma reivindicação, na verdade, que eu queria colocar. Na última sessão, esta casa, né, até agradeço aos demais companheiros que me acompanharam, mas tinha um requerimento 03/2020, foi colocado por este vereador, mas também todos os demais apoiaram, né, até se associaram, né, no pedido desse requerimento, que é um pedido, na verdade, não deste vereador, mas representando os beneficiários do Instituto, aqueles que sustentam o Instituto Tibagi-Prev, que era a respeito de um pregão eletrônico, de uma licitação, processo licitatório que ocorreu lá. E a resposta do requerimento chegou aqui, para esse vereador, nada a contento, até se o jurídico da casa estiver por perto para poder me ajudar também, mas veio aqui dizendo que, veio um memorando aqui dizendo que, mandado pelo secretário de administração, dizendo que, informando que o processo licitatório, ora requerido, não consta nos arquivos desse setor.
Como não consta? Então, onde está esse processo licitatório? E daí, a seguir, veio uma portaria, né, me encaminharam a portaria aqui, onde essa portaria onde tem a designação dos servidores que iriam atuar. As pessoas que atuam no setor de licitação não precisa mandar para cá, né? Acho que todos os vereadores aqui estão careca de saber quem que é que está trabalhando lá. O que esse vereador pediu e todos os demais acompanharam foi o processo licitatório por completo. E não chegou. Não chegou, e essa resposta que veio aqui, para mim, é até um desrespeito com o que nós aprovamos aqui. Porque se todos os vereadores aqui aprovaram, é como eu falei, é porque tem demanda. Alguém reclamou, alguém perguntou, alguém pediu. Né? Quem sustenta o Tibagi Prévia é os beneficiários do Instituto. Então, e se veio um projeto de lei aqui do Instituto, ele é feito por quem? É a prefeitura que encaminha para cá. Então, o Instituto é um órgão da prefeitura. É um órgão da prefeitura. Então, presidente, o requerimento foi feito, a ata até já foi lida, eu assinei a ata, mas este requerimento, por hora respondido aqui, eu não aceito essa resposta que veio aqui. Então, eu peço, mais uma vez aqui na sessão, que fique registrado que eu quero o processo licitatório completo. Que ele venha aqui completo, para a gente entender aquilo que foi feito, como que foi feito, que fica até agora um pouco estranho, né? Vim aqui somente o pessoal que compõe, que nós aqui, todos os vereadores estão carecas de saber quem compõe o setor de licitação, e dizendo que não sabe onde que está, não, informando que o processo licitatório, a hora requerida, não consta nos arquivos desse setor, mas então onde está? Na Câmara não está. Então é só isso que esse vereador quer saber. Agradeço ao presidente pelo espaço, agradeço aos demais vereadores também. Uma boa noite a todos. Boa noite novamente aos nobres edis, colegas de Câmara, aos funcionários que estão junto a nós aí nos dando suporte. Gostaria inicialmente de cumprimentar também as pessoas que estão nos acompanhando, às vezes não ao vivo, mas daqui a pouco, amanhã ou depois, que vão assistir a nossa sessão. Que isso torne-se um hábito cada vez maior dentro dos nossos munícipes e que, quando puderem, além de acompanhar virtualmente, também se façam presente, interajam com o corpo dos vereadores, né, o corpo efetivo da Câmara. E assim, acho que toda a comunidade ganha. Os agentes públicos, né, nós vereadores, prefeito, a comunidade como um todo tem vantagem com essa união, essa ligação, essa interação, né, da população com seus representantes legais. Eu gostaria de me manifestar aqui, dizendo que tivemos na Câmara, durante essa semana, algumas convenções municipais, partidárias. Isso é um dever nosso, ceder, um ato público. Doutor está aí, qualquer coisa que eu fale errado aqui, doutor, o senhor me ajude. E eu tive presente em algumas e percebi que o mundo político é realmente muito ímpar. A gente presenciou assim algumas decisões, é um processo coletivo um pouco diferente do que acontece aqui com os projetos da Câmara, que são coisas mais formais, mais organizadas. Existe uma condução de leis aqui que organizam e flui a coisa aqui de uma forma muito mais natural. Já no processo político a coisa é um pouco mais na prática, né? E, inclusive, para as coisas, quando a gente fala assim, para render, para a coisa caminhar, é muito mais rápido, mas para a coisa dar errada também é muito mais fácil. E difícil de você sair muitas vezes de situações quando delas se consegue sair. Justamente por não ser amparado por tanta regra e tanta lei. Principalmente nos lugares pequenos como o nosso. Nossa cidade é pequena, então não existe, o critério muitas vezes não se aplica.
Como, por exemplo, aqui a gente viu no nosso estatuto, no nosso regimento, né, que fala em líder de bancada por partido. Nós temos 9 aqui, muitas vezes é um de cada partido, algum partido ou outro tem 2 ou 3, isso é uma coisa mais difícil de acontecer. Então, nas esferas maiores, isso é uma coisa normal. Na Câmara Federal, tem os representantes da líder da minoria, líder da maioria. Então, coisas que, às vezes, a norma é uma só, mas para a pequena realidade não se concretiza. As grandes convenções que a gente vê na televisão, dos partidos lá em Brasília, em São Paulo, elas, lógico, seguem uma formalidade e um rito como o nosso aqui de Câmara, por exemplo. Mas, nas cidades pequenas, a gente sabe que é muito mais no grito a coisa, né? A gente ainda engatinha muito na parte técnica da coisa. Mas o espírito político e as negociações e os tropeços são os mesmos, né? O modus operandi do acontecimento político é o mesmo em qualquer esfera, né? Apenas o volume de pessoas e de políticos é que difere. Mas eu, falando particularmente, tenho como escola, a cada passo dado é um aprendizado. E quando o passo é dolorido e amargo, eu acho que a gente aprende muito mais. Então, como diz o nosso assessor aqui, se a vida te apresenta um limão, faça uma limonada, né? Quando você pega uma laranjinha doce, você apenas descasca ela, mas quando é o limão, você tem que achar um açúcar, achar uma água, um copo, mas você tem como tirar o proveito daquilo. Então, de cada situação, por mais difícil que pareça, a gente tira uma lição. E na vida política, eu acho que, principalmente para nós mais novos, a gente está entrando cedo nessa escola, né, como eu digo. Mas o objetivo é se tornar bons alunos e, assim como numa escola, né, você se formar, terminar o colégio e ser um bom profissional. Aqui a gente quer aprender, quer ficar experiente um dia, como temos aqui os vereadores mais velhos, e também nos tornar bons políticos, né? Efetivamente, porque um bom político produz muito para a sua comunidade, para a sua localidade. Eu repudio um bom político produzir bastante para si. Eu acho que isso não é objetivo de nenhum de nós e que nem deva ser de ninguém, né? Nunca que isso nunca proceda dentro do pensamento de cada pessoa que se propõe aí a ser candidato. E também parabenizar todas as pessoas, porque realmente nós aqui sabemos bem a exposição que você tem quando você se torna um candidato, quando você se elege, ela aumenta. A tua família vira a família de todo mundo, as coisas que você gosta são expostas, aquilo que você tem, aquilo que você faz, não existe limite hoje em dia pela mídia. Então, tem que ter muita coragem para você se expor hoje em dia, porque as pessoas não têm essa limitação virtual, né? Eles invadem a tua vida e expõem o que pensam sobre tudo, sobre a tua vida inteira. Não é sobre o teu trabalho, é sobre a Câmara. Normalmente, não é 100%, né? É a regra, né? Tem as exceções, mas é a regra que as pessoas invadem mesmo e falam aquilo que querem e que bem entendem. Mas eu acho que tudo isso é um processo evolutivo dentro da nossa democracia, e se o fim é nobre, os meios vão sendo justificados. Do couro sai a correia, né? Então a gente paga por isso, mas no futuro lá se é para colher fruto e que isso seja evolução política, que o nosso povo saia ganhando lá no futuro, que custe um pouco do nosso couro, e acho que o objetivo de todos nós é isso. Quero me somar aqui ao vereador Eduardo, porque eu já tive um pedido de requerimento, acho que ano passado, e teve uma resposta também muito evasiva, e eu acho que não é o que a gente busca, porque a gente não está fazendo um simples ofício. Um requerimento é um documento, ele tem que ser aprovado em plenário, então acho que tem que ser levado mais a sério. Até porque, salvo engano, o doutor um dia me disse que se não for a contento a resposta, não estiver coerente dentro daquilo que a lei nos ampara, você pode se dirigir ao Ministério Público e tornar isso aí um ato jurídico que tem penalização, né, para o Executivo, caso ele não responda. Ele tem prazo para isso, mas não é só o prazo de escrever qualquer coisa. Tem que ter um conteúdo dentro daquilo que você está requerendo. Senão, cabe a mesma sanção, né, doutor que nos instrui e nos ensina muito. Então, me somo ao vereador e peço
ao Executivo, se algum representante, porventura, estiver ouvindo, senão que venha ouvir a tempo, que nos ajude a produzir mais em benefício da nossa população, somando o Executivo com o Legislativo, para que o produto disso seja melhoria para a nossa gente. Seriam essas minhas considerações finais. Eu gostaria de desejar uma boa noite a todos os companheiros, todo o pessoal da casa e aos nossos ouvintes. E que Deus abençoe a todos nós.